Olá, você está no Jurisprudência Constitucional e na edição de hoje nós vamos comentar as decisões do dia 3 de novembro de 2021. Curte o nosso vídeo aí, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, espalha essa notícia que a gente vai estar de segunda a sexta-feira analisando as últimas decisões do STF e trazendo os nossos comentários. Meu nome é professor Adriano Nedel e estou há 17 anos da docência de Direito Constitucional. Com muito orgulho, com muito prazer. E vamos analisar as decisões então. A primeira delas, ADPF 279. Decisão importantíssima do Supremo. A arguição de descumprimento de preceito fundamental tem caráter subsidiário. Só pode ser utilizada quando não houver outro meio eficaz para combater a inconstitucionalidade. Vejam bem, outro meio eficaz. Não necessariamente tem que ser do controle concentrado. O STF já decidiu isso. Pode ser mandado de segurança, por exemplo, se couber mandado de segurança ou outro meio do controle difuso, mas que seja eficaz, não caberá a DPF. Essa questão do outro meio que seja eficaz é muito importante. Vamos à decisão. Aqui, o objeto da DPF é direito pré-constitucional e é pré-constitucional mesmo, não é pré-emenda, pré-paradigma de uma emenda à Constituição, é pré-1988 e também é direito municipal, ou seja, essa DPF é 2 em 1, não tinha como errar a propositura. Então, essa ADPF atacou, essa ação do controle concentrado, atacou uma lei de Diadema, município de São Paulo, com 426 mil habitantes no censo de 2020. Vamos ver, as leis municipais 735 e a lei complementar 106 do município de Diadema foram objeto da ADPF. Por quê? Porque nessas leis municipais anteriores a 88, vejam só comigo, foi instituída assistência jurídica aos mais necessitados, em uma ideia de tutela constitucional dos vulneráveis. Então, as pessoas mais carentes, mais necessitadas, com vulnerabilidade social, o que acontece? Econômica, todas essas questões de fragilidade, de acesso à justiça, foram levadas em consideração e o município instituiu uma assistência jurídica. Bom, isso gerou um desconforto com a vinda da Constituição. Por quê? Porque nós temos a Defensoria Pública. O artigo 134, parágrafo 1º da nossa Constituição, determina que compete à Defensoria Pública essa atribuição. Então, se ingressou com uma DPF, alegando uma violação a este preceito tido como fundamental. Também foi alegada uma violação ao artigo 24, de novo ele, artigo 24 da Constituição, competência concorrente. Por quê? Nesse artigo, no inciso 13, se você ler o artigo 24, inciso 13, vai perceber que no caput do 24 diz que a União, aos Estados e ao Distrito Federal, compete legislar concorrentemente sobre, e no inciso 13, você vai perceber que diz assistência jurídica e defensoria pública. Isso mesmo, e defensoria pública. Mas vejam bem, não me parece data vênia que houve inconstitucionalidade nesse sentido. Por quê? Uma leitura do artigo 24 tão somente não faz excluir a possibilidade dos municípios legislar sobre assunto de interesse local. E isso está no artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição da República. Foi o que entendeu o STF através da relatoria da ministra Carmen Lúcia. Vejamos,
Essa Lei 735 de Diadema dispunha o seguinte, vamos falar do objeto da DPF. Vejam bem, artigo 1º, com a finalidade de amparar a população carente de diadema em sua necessidade de seu direito à obtenção de justiça, fica criada e instituída a assistência judiciária do município, que ficará subordinada diretamente ao departamento jurídico, cujo funcionamento e atribuições serão reguladas pela presente lei e pelos demais dispositivos legais aplicáveis à matéria, inclusive e especialmente as contidas na Lei 4.215 de 63. Vejam bem, o artigo 3º, a assistência judiciária, estão lendo, será integrada por advogado, militante e estudantes de direito que tenham completado o 3º ano do curso, em número condizente com a demanda da população carente, beneficiária de seus serviços. Vejam bem, por óbvio, quando se refere a estudantes de direito, assessorados, enfim, por advogado, assessorados por advogado. Por quê? Porque, do contrário, haveria violação ao Estatuto da Advocacia. Certo? Então, há que se ter esse cuidado nessa leitura. Mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que não há monopólio da União na defesa dos carentes e dos necessitados. Portanto, anota essa aí para o seu concurso, para a sua prova de ordem. Defensoria Pública não detém o monopólio da defesa dos carentes. Mas isso é autoevidente se a gente parar para pensar. A própria advocacia pro bono também é uma explicitação de que não há esse monopólio. Contudo, o Supremo deixou muito claro nessa ADPF que os municípios podem instituir, porque não há concorrência entre defensoria e a assessoria jurídica dos municípios. Há uma harmonização, na verdade. Há uma efetivação, se confere força normativa à Constituição, e não um enfraquecimento da instituição ou um esvaziamento da literalidade do artigo 134, parágrafo 1º. Então, a ideia é essa. O Supremo entendeu que municípios podem, sim, instituir assistência jurídica aos mais necessitados, não dependendo somente e exclusivamente da Defensoria Pública. Lembrando que o caso, esse leading case aí de Diadema, uma cidade com 426 mil habitantes, apesar de interior, não é pequena. E somente tem 10 defensores públicos. Então você pode perceber que é muita carga de trabalho para cima da defensoria, e essa ajuda o STF entendeu que foi muito bem-vinda. Segundo caso, vamos falar agora da ADI 6504. Inconstitucionalidade na Constituição do Piauí. Você, amigo, amiga aí de Piauí, a Constituição do Estado do Piauí tem artigos que foram declarados inconstitucionais. Quais são eles? O artigo 123, inciso 3, a linha D, itens 1 e 3. Por quê? Esses dispositivos traziam prerrogativa de foro a defensores públicos, procurador e delegado geral da Polícia Civil do Piauí. Contudo, na Constituição Federal não há expressamente essas prerrogativas. E aí, essa decisão nessa ADI é muito importante para o seu concurso público, para a advocacia constitucional, para o exame da OAB. É muito importante. Por quê? Pelo seguinte, é feito todo um apanhado histórico pela ministra Rosa Weber das decisões do STF acerca do foro por prerrogativa de função, que despenca em concurso público. Nem cai, isso despenca. Vejam bem, é feita uma evolução, eu vou sintetizar para você. Primeiramente, o STF
alargava a ideia da prerrogativa de função estabelecida exclusivamente em constituições estaduais. Depois não, houve um fechamento. E isso nas decisões do STF, até culminar na ação penal 937 de leitura obrigatória, concurseiro e concurseira. Nessa ação penal, foi decidido que somente pode haver foro por prerrogativa de função se houver efetivo mandato, estiver no exercício do mandato e o ato praticado for relacionado às funções. E teve mais. O momento até onde é considerado o foro por prerrogativa é da publicação do despacho para alegações finais. Isso mesmo, é até esse momento. Se for após esse momento, permanece no Supremo Tribunal Federal. Permanece o foro por prerrogativa de função. Se for antes, não, pois não há atualidade do mandato. Se o parlamentar perde o mandato no curso do processo, até ali a publicação do despacho para alegações finais, não tem mais prerrogativa de foro. Muito interessante isso, decisão de 2018, que você tem que ter na sua cabeça. E agora também você tem que ter que... Qual é o postulado que a ministra Rosa Weber invocou nessa sua decisão? Foram os seguintes princípios e um postulado. Princípio da isonomia ou igualdade e o princípio republicano. Ou seja, todos devem responder de forma igual pelos seus atos. Certo? Então, um mix desses dois princípios aí, mais o postulado da unidade da Constituição. Ou seja, para fortalecer a unidade da Constituição, não se permite que haja uma fragmentariedade nas constituições estaduais, em que pese ser poder constituinte decorrente. Olha que decisão importante. E é uma decisão que, na verdade, vem reafirmando o posicionamento já de muito tempo do STF no sentido de interpretar de forma restritiva quando se tratar de foro por prerrogativa de função. Então, é o que nós temos para hoje das decisões do dia 3/11 de 2021. Não perca! Na próxima edição nós teremos decisões importantes do STF sobre trote telefônico e também artigo importante do CPC. Grande abraço! Se gostou, curte aí o nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal para não perder um comentário nosso. Grande abraço e até a próxima!